Bom, vamos lá. Tô aqui com o paciente, dentista como eu, e primeira vez que vai fazer... Primeira, né? Vai fazer o lábio? Boa. Eu já conversei com ele previamente e é muito importante você ter essa relação com o seu paciente antes de você fazer qualquer tipo de procedimento. Primeira coisa que eu perguntei para ele, o que você acha do seu lábio? Ele falou, meu lábio superior é um pouco mais fino do que o inferior. Eu até olhando lateralmente, eu até acho que o lábio superior dele é um pouquinho... Tá um pouco sobre, essa câmera é ótima, tá um pouco sobre o lábio inferior. Mas ele reclama do aspecto frontal, queria que o lábio fosse um pouquinho mais volumoso. Então eu vou colocar um produto mais leve, mais light, eu escolhi o Restylane Refine, não vou usar nem o Kiss e nem o Define, poderia até usar o Skin Booster, mas eu vou usar o Refine, tem uma característica, vai inchar um pouco menos inicialmente, por isso que eu estou escolhendo ele. E vou fazer basicamente uma entrada na lateral direita e uma entrada na região lateral direita e uma região lateral esquerda e direita. Simples, tá? Não vou fazer nenhuma técnica para everter, nada. Eu vou colocar o produto nessa região, não vou colocar nada na região central, onde ele tem uma proeminência bem significativa, então aqui não vou colocar absolutamente nada. E no inferior exatamente a mesma coisa. Como que eu vou fazer a divisão? Por mais que em cima ele queira um pouco mais, se eu colocar muito em cima, volta naquela câmera lateral. Se eu colocar muito em cima, eu tô com medo disso aqui sobrepor muito o lábio inferior e ele não gostar. Então eu vou colocar meio a meio, a gente avalia novamente daqui a 15 dias, se possível a gente faz ou não algum ajuste. É importante a gente entender que nem sempre os nossos planejamentos a gente acerta 100%. Não é que nem dente que a gente faz ali um mock-up e a gente consegue acertar. A gente tem que entender como esse produto vai se comportar nele. Eu vou fazer toxina também e vou aproveitar e já vou marcar aqui junto com vocês. Então vamos lá, faz cara de bravo. Isso, boa, pode soltar. Ele tem uma expressão bem forte, então vou fazer os 3 pontinhos na região central. Nada de novo, tá? Bem básico. Vou colocar 5 unidades em cada ponto, porque ele tem uma expressão bem forte. Ótimo, pode deixar essa câmera. Dá um sorriso. Olha que interessante, ele tem ruga nessa região? Zero, não tem nada. Então eu não vou fazer nada, tá? Pode colocar na câmera central aqui, dá um sorrisão. Não tem nada de ruga lateral. Ou não tem ruga, não vou fazer, tá bom? Levanta bem a testa. Aqui ele já tem bastante. Então pode soltar. Então eu vou fazer uma camada. 1, 2, 3. Levanta de novo. Mais uma camada. Solta um pouquinho. 1, 2. Então lembrando que eu vou até fazer um quadradinho aqui. Lembrando que eu vou respeitar... Pode levantar de novo. Eu respeito essa região, porque eu não quero fazer muito próximo da região da sobrancelha. Porque eu não quero pegar caldinha de corrugador, eu quero que isso aqui realmente abra o olhar dele. Vou fazer 2, 2, 2, 2 e 2. Tudo 2. Então 2, 4, 6, 8, 10 e aqui eu vou fazer 15. Então eu tenho uma relação de elevador com o depressor, aonde o depressor tem mais toxina do que o elevador. Então eu mudo esse balanço para um ponto mais alto. Então eu deixo o elevador funcionando um pouco mais e o depressor funcionando um pouco menos. Eu já conversei com ele, eu falei, você vai voltar aqui e a gente vai fazer um ajuste. Poxa, precisa sempre fazer? Não, depende muito ali do gosto do paciente. Se ficou legal, 100%. Cheirinho ruim? Aqui ó, narizinho assim, ó. Consegue fazer? Ó, não consegue fazer, não tem também nada. Tá? Então também não vou fazer só aqui glabela e essa região do frontal. Então vamos lá, vou anestesiar o lábio, 2 picadinhas, tá? Bem tranquilo. Então vira um pouquinho para cá, isso, vou fazer só um pontozinho, eu já passei clorexidina aqui nessa região, junto com o anestésico. Evidente que o ideal seria você pedir para o paciente tirar a barba. Então, às vezes eu vou em congresso, eu vou nas... Ah, poxa, mas tem que tirar a barba. Pessoal, vida real, não dá, pô. O paciente muitas vezes não quer tirar. Então, passa uma clorexidina, passei o tópico, passei a clorexidina para limpar o tópico,
limpa bem. Paciente que eu conheço. Então, muito pouco anestésico. Tá? Vou fazer do outro lado também. E aqui uma coisa muito importante. O Refine é bem flexível. Então eu não vou chegar com ele até próximo ao pertuito. Eu vou parar um pouco antes. Eu não quero que esse produto saia, fique fora da região do lábio. Então fiz 2 pontinhos de anestesia. Vou limpar aqui. Vou fazer primeiro o lado esquerdo. Vira bem para mim, aí, isso. Pode colocar naquela câmera lateral. Aí, deixa eu posicionar ele. Isso aqui eu ensino tudo no Insider. Abre um pouquinho. Como posicionar exatamente a câmera para vocês executarem o melhor procedimento. Porque não adianta nada, pessoal, saber fazer. Tem que saber fazer com a câmera, que é totalmente diferente. Então, vou bem devagarzinho. Então, cheguei. Então, veja. Cheguei exatamente. Veja a pontinha da cânula que está aqui. Então, não vou executar no meio do lábio. Tudo bem? Uhum. Vou trocar minha mão. E vou pinçar e vou injetar bem devagarzinho. Lembra que é 0,25 por lado. Então, eu vou injetar bem devagarzinho e tem que ser um pouco superficial, senão não aparece. Então, no 0,8 a cânula está aqui. Pronto, 0,25. A cânula está aqui, ó. Então, eu parei antes de chegar no fim. Vou fingir que vou sair. Então, 1, 2, 3, 4 marquinhas. Vou girar a minha cânula. Girar a minha cânula. E já vou para a região inferior. Então já girei e já estou na região inferior. Deixa eu limpar aqui. Então eu gosto muito de fazer desse jeito. Eu acho que é muito prático, principalmente em paciente homem. E aqui é a mesma coisa. Vou posicionar aqui e vou fazer 0,25. Então estou recuando bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Até chegar no 0,5. Pronto. Esse lado fechou. Beleza? Tranquilo. Vou limpar aqui também. Toda live que eu faço de lábio, como a gente faz pelo programinha aqui, não tem o comentário, mas todo mundo fica, mano, mas é sem anestesia? Eu passei o anestésico tópico e anestesiei a bordinha onde eu iria entrar com o pertuito. Se você vai fazer com agulha, não dá pra fazer sem anestesia não, pessoal. Tem que anestesiar infoorbitário, muitas vezes mintoniano. Mas quando vai fazer esse tipo de abordagem, ou até aquela abordagem no centro, não tem problema, dá pra fazer sem anestesia sim. Vira um pouquinho pra cá. E ó, é que ele é homem, o homem aguenta mais, né? Mentira, me aguenta bem menos, mas tá de boa. Pode abrir de novo. Põe a câmera aqui, vamos ver a lateral, ver se fica boa aqui. Pode deixar na frontal primeiro, depois a gente muda para essa. Então, pertuito.
segredo, ó, é entrar bem exatamente no meio do lábio. Então eu entrei exatamente no meio do lábio, não tive resistência. Então eu consigo que o paciente também tenha um conforto bem maior. Então vou retroinjetando bem devagarzinho. Então 0,1, 0,2, 2,5. E aí vou fingir que vou sair. E vou pro inferior. Veja que eu puxo o paciente, estico o lábio. Ó, minha cânula está aqui bem superficial. Vira a câmera, vamos ver se no próximo ângulo... Aí, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Veja que ela tá bem, ó, superficialzinha, eu vou correr com ela. Isso. Chegou lá. Então eu vou trocar minha mão. Ela tá aqui. Vou fazer esse movimento. E vou bem devagarzinho jogar o produto. Eu não vou até o fim. Eu vou parar um pouquinho antes. Quem me ensinou foi a Bel Guerra. E eu, depois que eu aprendi isso, realmente ficou... Meus lábios ficaram melhores mesmo. Pode ficar retinho. Pronto. Pronto, turma. Um minutinho. Vai rodar uma vinhetinha pra vocês ficarem vendo. Na hora de vocês comprarem os cursos. Que eu já vou voltar pra fazer a toxina. Um minutinho. Boa, vamos lá. Então, como eu disse pra vocês, fiz o lábio já com o Refine. E agora eu vou fazer a toxina. 15 unidades no corrugador e próceros. E mais 10 na região do frontal. Lembra que frontal é profundo. Não precisa ser tão profundo assim. E corrugador e prócero também. Coloca na câmerazinha lateral. Boa. Então vou virar um pouquinho. Perfeito. Então sempre, ó, eu apoio o meu dedo. Vou girar a agulhinha para dentro e vou fazer profundo. E vou ali 5 unidades. Boa. Vou do outro lado, a mesma coisa, ó. Agulhinha e meu dedo. Mais 5. E a mesma coisa aqui no meio. Pronto. E agora eu vou fazer frontal. O frontal, eu vou fazer tudo 2. Ele tem uma contração bem grande, então eu vou fazer tudo 2. Então não adianta fazer extremamente superficial, não adianta ficar pápula. Então passou. 1, 2. Uma dica bem importante, se você for injetar a toxina e tiver muito resistente o êmbolo, pode ser que você esteja muito superficial. Que é você tá na epiderme, derme e tem mais resistência mesmo. 1, 2. E aqui a última. 1, 2. Pronto. Não sai daí. Mais um minutinho. E eu vou começar o outro paciente. Vou mostrar uma técnica bem legal para vocês. O firme e refresh, que seria a combinação do Sculptra com o Skin Booster na mesma sessão. Fechou? Um minutinho e a gente já volta.